Olá pessoal, tudo bom? Então, dentro da nossa disciplina de produção da radiação, nós vamos continuar hoje com o assunto de radioatividade, fazer uma pequena revisão e aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões. Então, por que que a gente aprende, né? Por que que a gente está aqui estudando a radioatividade, certo? Além, é claro, de ser utilizada na medicina nuclear, na radioterapia, a gente está constantemente recebendo, né, ou sob influência, ou expostos à radiação natural. Tá? Então a gente tem desde nêutrons cósmicos aqui, que são enviados pelo espaço sideral, né, pelo universo, enfim, pelo Sol, as estrelas, 400 mil raios cósmicos secundários, enfim. Se chama raios cósmicos porque não vem da Terra, né? Mas é basicamente alfa, beta, gama. Não tem nada de diferente. Mas vem de fora, então por isso que é chamado cósmico. Então a gente está sempre recebendo essa radiação. Tá? Então, naturalmente, o homem evoluiu, né? Desde lá de 10, 20 mil anos atrás, sempre recebendo essa radiação. Então já o corpo, de uma certa maneira, já se acostumou. Tá? Além disso, a gente respira radônio. Radônio, inclusive, é uma pesquisa mundial. É comum se ter pesquisa sobre locais, cidades no mundo onde tem uma presença um pouquinho maior de radônio, menor do que o normal, digamos que a média mundial. Tá? Polônio, chumbo radioativo também, tem um pouquinho de chumbo radioativo, claro, é lançado por indústrias, enfim, transformação que vem na fumaça quando derrete, processa minérios, né? E tudo isso a gente está respirando, isso 30 mil por hora, tá? Isso é uma média, né? Segundo alguns estudos, certo? E aí esse material radioativo, né? Como todo material radioativo, vai emitir partícula alfa, beta, gama, etc, etc. Tá? Na comida também nós temos aí estudos que falam em 15 milhões de átomos, que isso não é nada, né? A gente tem bilhões de trilhões de átomos no nosso corpo e no alimento quando a gente come. Mas enfim, em torno de 15 milhões seriam de potássio. Tá? Então a gente come potássio normal, isótopo não radioativo, mas tem um pouquinho lá, 1%, 2, 3%, dependendo de potássio radioativo também a gente come. Tá? Urânio também, 7 mil átomos, mas isso aí não, 7 mil, como eu disse, em relação à quantidade dos trilhões, de quintilhões de átomos que a gente tem, isso não é nada. Tá? Então é comum a gente estar respirando e comendo todo esse material radioativo, digamos assim. E também solo, né? 200 milhões de raios gama, coisa que vem da terra, concreto, tijolo, enfim, pedras e tal, que a gente está aí caminhando, vivendo, né, em cima desse material. Então tudo isso está nos envolvendo, né, seja por hora, seja por dia, seja por quilo de alimento que a gente come, etc. Então a gente de uma certa maneira já está acostumado, tá? A gente já evoluiu em cima dessa presença da radiação, ok? Então é importante a gente estudar um pouco, entender, né? Para, enfim, viver melhor, se prevenir quando for o caso, se proteger quando precisar e assim por diante. E aí, dentro dessa quantidade de radiação que a gente está exposta, a gente sempre pensa, tá, mas isso é muita coisa, é pouca, então vamos lá, vamos calcular essa dose anual, tá? Isso aqui foi feito por uma dose anual, a partir de um site americano, em que diz que, por exemplo, se você vive no nível do mar, por exemplo, nós que moramos aqui em Florianópolis, tá? Recebemos 26 milirem por ano, tá? De radiação. Isso relativo à radiação cósmica, porque o ar funciona como uma barreira. Então, se você já mora aí num morro, aí mesmo um morro aí de 100 metros de altura, que não é nada muito alto, né? A gente tem aí alguns na ilha de Florianópolis, em volta, no continente. Mas enfim, você até 300 metros, 28. Se você for lá de Curitiba, estiver passando em Curitiba, morar um ano em Curitiba, mais ou menos, que eu acho que é 700 e poucos metros, vai receber 35 milirroid. Se você mora lá, Bolívia, não sei se Equador, lá tem algumas
cidades, até que o pessoal vai jogar futebol lá, né? Quando tem Copa Sul-Americana, Libertadores e tal. Nessas cidades, se você morar um ano, você receberia em torno de 96 milliroentgen, porque, como eu disse, o ar funciona como barreira. E aí você pode, obviamente, somar ao que vem do espaço, ao que vem do solo. Então, se você mora perto do Oceano Atlântico, por algum motivo, talvez porque a água não transmita tanta radiação quanto o próprio solo, você tem que somar aqueles 26 aqui, de repente, aqui o pessoal de Florianópolis, tem que somar os 26 com 16 miliroentgen. Se você já está no outro local do Brasil, ou seja, fora da orla, fora das praias, está no interior, você teria que somar 30 miliroentgen. Se mora numa casa de concreto, pedra, tijolo, ou seja, não sendo de madeira, basicamente isso, não sendo de madeira, palha ou coisa do tipo, você teria que somar 7 miliroentgen por causa, enfim, das pedras, o barro, enfim, tudo isso tem material radioativo. Se mora a menos de 80 quilômetros de uma usina nuclear, ou seja, você mora na vizinhança de uma usina nuclear, todo mundo tem medo, segundo as medidas, segundo, né, o pessoal que fez a avaliação, você receberia apenas 0,01 miliroentgen. Então compare isso a morar dentro de uma casa de tijolo, de concreto, enfim, né, um edifício, uma casa. Então isso não é nada, muito pouco. E se você mora perto de uma usina de carvão, por causa do carbono radioativo principalmente, você receberia em torno de 0,03, o que também é muito pouco. Portanto, a gente não precisa se preocupar tanto assim, certo? Mas só para mostrar como o carvão, né, é mais, entre aspas, mais radioativo do que a usina, né? Claro, pensando do lado de fora da usina. Bom, continuando, a gente falou em comer, em beber, em respirar, né? Então, o que, que a gente tem também? A gente tem, novamente, alguns valores médios anuais, tá? Devido a alimentos, carbono, potássio, o radônio e tal, 40 miliroentgen. Então, vejam como a nossa vida normal representa muito mais do que a gente viu lá em termos de morar perto de uma usina, coisas do tipo. Tá? Devido ao ar, só o radônio 200 milhões. Então, respirar faz mais mal, recebe mais radiação do que comer. Tá? Só pra gente ter uma ideia. Então, tudo isso a gente vai somando, os 200 miliroentgen, mais o 40, 240, mais morar na praia, né? A nível do mar, dá mais uns 42, eu acho, mais os 7 de morar numa casa. Enfim, então nós já estamos na faixa dos 300 miliroentgen ano, tá? Se eu viajar de avião, por quê? Porque eu tô lá a 30 mil pés de altitude, 40 mil pés, no caso de voos mais longos, né? Os aviões vão mais alto, eu receberia 0,5 miliroentgen por hora de voo. Por quê? Porque eu não tenho a camada de ar, né, acima de mim. Eu estou a 10 mil metros de altitude. Né? A gente calculou ali até 2.700 metros, né? Enfim, 3 mil metros. Mas se eu tiver a 10 mil metros, eu tenho menos ar ainda para me proteger. Apesar, né, veja que apesar de você ter a carcaça, digamos assim, do avião, né, de alumínio, de metal, enfim, que tenderia a bloquear até mais radiação do que o próprio ar, né, ainda assim você recebe uma dose razoável. E claro, a gente voa muito pouco, né, enquanto passageiro. O pessoal da tripulação, sim, recebe um pouco mais de radiação, porque viajam aí algumas horas por dia, tá? Certo? Embora eles viajem um dia, descansam outro, então, mas poderia se fazer um cálculo aí depois de, digamos, sei lá, 360 dias, né? Sei lá, 100 dias, 80 dias, talvez a metade dos dias eles viajem, 8 horas por dia, não sei, teria que fazer uma conta aí, 10 horas por dia um voo transatlântico, mas eu acho que eles descansam 2 dias. Enfim, então também se a gente fizer a conta, final, isso aí talvez dê menos do que esses 200 miliroentgen aqui, por exemplo, só do ar que se respira. Mas enfim. Outra coisa também é a questão de bagagens que passam por raio-x, né? Sempre tem aquele medo e tal. Claro, lá dentro, onde a bagagem passa, é lógico que tem radiação. Mas a blindagem fora, né? A blindagem do material garante que fora você tem algo como 0,02 miliroentgen. Então, ficar perto de uma usina,
mina de carvão é mais perigoso do que passar de vez em quando perto da inspeção de bagagem, tá? E aí, dos antigos televisores e monitores de computador, aqueles grandões, pesados, né, que eram CRTs, tubos de raios catódicos, ou seja, eram mini ampolas de raio-x, né? Por quê? Porque os elétrons ali dentro eram acelerados em torno de 25 mil volts para colidir com o vidro e produzir luz, né? Com a tela do computador ou a tela da televisão, e com essa colisão produzir luz. E 25 mil volts, né, o kV de energia do elétron dá da ordem da mamografia, da energia da mamografia. Então, é raio-x, tá? Claro que a tela do computador ali, o vidro, ele era um vidro plumbífero, um vidro que tinha um pouquinho de chumbo para justamente atenuar, certo? Mas se você ficasse ali 1 metro de distância ou menos, né? No computador você fica a 50, 60 centímetros de distância, né? Você estaria recebendo por ano, pessoal, por ano 1 milirem por hora. Então, tanto faz se fosse um televisor, um terminal de vídeo, né? Se você então em casa assiste TV e trabalha no seu escritório lá com um computador que tinha os antigos terminais de vídeo, então você receberia 2 por ano. E ainda quem usa marca-passo, né, para de arritmia do coração, com bateria de plutônio, porque você consegue que essa bateria, essa pilha, ela libere partículas alfa que vão ionizar, vão liberar elétrons livres, você acaba gerando uma corrente elétrica, tá? Com a partícula alfa, partícula beta, você gera uma corrente elétrica, e corrente elétrica, enfim, energia, tá? Então você receberia em torno de 100 mRoentgen por ano, tá? Então isso é computador. Então se você fizer aquelas computasse ali daria em torno de 400, 500 mRoentgen por ano, naturalmente que na média, né, qualquer um de nós receberia, tá? Então lembrando, né, então a radioatividade é um decaimento radioativo, ou seja, é uma propriedade, uma característica dos átomos, né, basicamente do núcleo do átomo, certo? De alguns átomos que têm muita energia, então eles têm que decair, significa que eles têm que cair o nível de energia. Então, com a energia nível 100 e o ideal seria 90. Então, eles têm que decair, eles têm que perder esse 10 MeV de energia, 10 keV de energia, enfim, eles têm essa energia a mais, eles precisam, então, reduzir. Por causa de algumas situações em que a perda de massa, por exemplo, partícula alfa, então a gente às vezes chama de desintegração radioativa. Só que isso é um pouco forte, porque desintegração parece que o átomo está explodindo, né? Está se quebrando todo. E algumas vezes acontece, né? Alfa, beta, a gente pode até pensar, tá saindo um pedacinho dele e tal, tudo mais. Mas é algo que não é sempre, né? Quando você tem só partícula gama, é só um decaimento. Então, de energia, só uma diminuição de energia. Então, essa diminuição pode ser por radiação, por fóton de energia, como pode ser por uma partícula emitida. Logo, o decaimento seria a palavra mais genérica para isso, tá? Enquanto que a desintegração seria, digamos, um caso mais particular. Então, como eu disse, o átomo libera energia, né, que é a radiação gama, ou libera partículas, que a gente pode chamar de radiação, porque é uma emissão, ou partícula alfa ou beta, né, positivo, negativo, enfim. E quando você tem emissão de partículas, né, massa de dentro do núcleo, você tem a transmutação, né? Quando é radiação gama não há transmutação. Quando você tem partículas, você tem transmutação, ou seja, troca do Z. Significa o quê? Troca do número de prótons, ou aumenta ou diminui. E como os prótons é que dão a característica do átomo, né? Então, um átomo com mais prótons, ou um átomo com um determinado número de prótons, ele é carbono. Se tiver 6 é carbono, se tiver 7 é nitrogênio, se tiver 8 é oxigênio, certo? 9 acho que é flúor, enfim. Então você tem um próton a mais, ele não é mais oxigênio, não é mais flúor, não é mais carbono, então é um próton a menos, certo? Então é importante também lembrar disso. E aí, relembrando os tipos de decaimento. Quando há uma emissão apenas de energia pura, que é a emissão gama, que a gente chama inclusive de transição isomérica, né? Iso de igual, mérica que tem a ver com massa, ou seja, iso é igual à mesma massa, ou seja, o núcleo do átomo aqui não muda em nada, ele só manda energia, só
deixa de vibrar, digamos assim, que o núcleo também vibra, né? Não é uma bolinha parada, ele vibra, então ele vibra, digamos, com menor energia, com menor frequência, enfim. Então ele manda essa energia para fora um pouquinho. Bom, caso, que isso também é considerado um decaimento, perda de energia, etc. Caso esse fóton, por acaso, colida com o elétron da camada K, certo? Que é eventualmente isso acontece, não é sempre, né? Não é todas as vezes, porque às vezes o fóton sai para o outro lado, né? Sai para o outro lado e não pega o elétron. Então, se acontecer isso, a gente chama de conversão de elétron. Tá? Então, na verdade, é mais uma consequência do decaimento radioativo. Mas, como é colocado um detector aqui, e esse detector não mede a emissão gama e mede sim um elétron, então o que acontece? É considerado que houve um decaimento radioativo, só que é um outro tipo de fenômeno, certo? Então os cientistas ficam esperando medir uma emissão gama, um fóton gama, e acabam medindo um elétron, por isso que eles consideram como sendo um outro fenômeno, né? E por fim, a gente tem a emissão beta menos, tá? Ou emissão beta, que é mais chamada, mais comum, né? Que a gente aprende no ensino médio. Então é uma parte do núcleo que sai, que é um elétron, tá? Por que sai um elétron? Porque você tem um nêutron, que pode, então, a partir disso, ser considerado como a soma de um próton mais um elétron, ou seja, você soma os dois, e olhando de fora, essa é a questão. Tipo assim, você olha de fora, você vê algo que é neutro, que se comporta de uma maneira neutra, né? Se tiver um campo elétrico positivo, ele não é atraído pelo positivo, nem é repelido pelo positivo. Então, ele tem um comportamento neutro. Mas que talvez, na realidade, esse neutro seja uma carga positiva e uma negativa, por algum motivo, andando juntas, certo? Então você olha de fora, tá aquilo junto lá, mas na verdade você consegue dividir em dois. Tanto consegue dividir em dois que existe esse fenômeno aqui de emissão desse elétron, tá? Porque tem muita energia e tem que diminuir a energia. Então como é que eu diminuo? Mandando o elétron, além da massa dele, ele tem uma velocidade. Então, essa velocidade é energia. Essa energia vem de onde? Vem do núcleo que mandou ele embora. Então, você baixou o nível de energia com a emissão de elétron. Por isso a palavra decaimento, no sentido de cair energia, né? Diminuir energia. Então, além daqueles três, nós temos mais o beta mais o positron, né? Que é a mesma coisa. O núcleo tem que mandar uma massa que tem velocidade, por isso está carregando energia junto, né? E mais a própria, né, a massa também equivale a energia. Então você tem velocidade e a própria massa, que é um decaimento. Só que no caso aqui é o contrário, é o positivo que vira neutro, tá? Por algum processo, tá? É um pouco complicado de explicar, mas acontece. E como eu não posso do mais virar zero, quer dizer, como é que eu tenho mais um e esse mais um é igual a zero? Bom, se eu pegar mais um e somar com menos um, dá igual a zero. Ok. Ou então, no caso aqui, o menos um não entra, então esse mais um tem que sair. Para eu diminuir a carga, eu tenho 10 ou mais 10, eu tenho que ter mais 9. Então, para ter mais 9, o mais um tem que sair. Então, esse elétron aqui ele é chamado beta, porque, enfim, se detectou que ele era uma massa de elétron, ou seja, ele parecia ser igual a elétron, mas ele tinha um comportamento positivo, não um comportamento negativo. Então, acabou se dando o nome de beta, por ser elétron, e beta mais. Tá? E aí ele tem o nome de positron, tá? Para dizer que não é um elétron, é um positron, pose de positivo, né? Então, isso também acontece. Um outro fenômeno que ajuda a diminuir a energia total do núcleo é quando esse elétron da camada K cai, digamos assim, ou é capturado pelo próton, pelo núcleo, enfim, né? E aí um negativo se soma com positivo, você tem a criação de um nêutron, certo? Então, de novo, você tem nos dois casos beta mais captura de elétron, você tem a perda de um próton. O próton, entre aspas, desaparece, né? Na verdade, não desaparece, você só tirou essa carga de dentro do núcleo, ou você, de uma certa maneira, anulou essa carga com negativo. Mas no fundo ela está lá dentro, né? O mais com menos deu um neutro, ou seja,
de novo ele está junto. Por isso que se diz muito que o nêutron, na verdade, é um próton mais um elétron ali disfarçado, né? E por fim a gente tem então a emissão alfa, tá? Quando a situação está muito crítica, então o que acontece? O átomo está lá vibrando, né? O seu núcleo está vibrando, né? A eletrosfera também, tudo vibrando, né? Na natureza nada é parado. Então está tudo vibrando. O que que acontece? De repente, puxa, eu preciso mandar algo embora aqui porque eu tô vibrando demais, está cansativo, tô suando, está muito quente. Tá? Aí ele vai lá e manda um gama, tá? Quer dizer, alguns átomos mandam um gama que é o suficiente. Outros átomos, pela sua própria constituição, a vibração é muito grande que ele precisa mandar uma massa com velocidade, que é o beta, positivo, negativo, enfim, mas precisa mandar essa massa com velocidade, ou seja, com energia cinética, para de novo diminuir. E alguns átomos acima do chumbo, isso acontece acima do chumbo, são tão pesados, digamos assim, tem tanta massa e a coisa é tão complicada ali para eles se acertarem ali os prótons e os nêutrons, que a questão é assim, mandar um gama, mandar um beta, isso aí é a mesma coisa que nada. Eu preciso mandar uma coisa maior. E aí ele manda uma partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se você pegar o urânio, por exemplo, que é o 235, 238, etc. E você pensar que ele tem 235 núcleons, ou seja, prótons mais nêutrons, e você manda 4 partículas para fora, você está mandando aí 2% para fora. Tá? Pode não parecer muito 2%, mas se você pensar em elétron, quando ele manda um elétron, um beta para fora, né, que pode ser um pósitron, ele manda um elétron, ele está mandando um elétron que é 1830, vamos botar aí, 2.000 vezes menor que um próton ou que um nêutron. Tá? Em torno de 2.000 vezes. Então, ele manda um elétron em próton, ele está mandando uma unidade para fora. Tá? Quando ele manda uma partícula alfa, ele manda 2.000 vezes mais, só que são 4 partículas. Então, um elétron é 1 e uma partícula alfa é 8.000, quase 8.000, 7.000 vezes maior. Então, veja a diferença. Então, nesse caso, quando o núcleo manda um elétron, ele está mandando uma coisa muito pequena. E quando ele manda uma partícula alfa, é algo que representa muito. Tá? Então, a diferença de 1 para quase 8.000, certo? De tamanho, de massa, enfim. Então, só para você ter uma ideia como a transmissão beta é algo realmente que representa um caso sério para o átomo. A coisa está muito energética ali, está muito instável, eu tenho que me estabilizar tirando essa energia. Tá? Coisa aqui que eu não falei é assim, bom, se é possível um elétron cair, digamos, para dentro do núcleo, ou o núcleo atrair um elétron, por que isso não acontece sempre? Porque se acontecesse sempre, nós não existiríamos, né? Nós não estaríamos aqui, não existiria Terra, Sol, nada. Por quê? Porque todos os elétrons seriam atraídos por núcleo positivo, os dois, o positivo e o negativo, iam virar neutro, então nós só teríamos nêutrons no universo e não teríamos positivos e negativos, porque seriam anulados. Então existem outras forças, outras coisas que explicam por que o elétron é negativo, fica girando e não cai dentro do núcleo, não é atraído pelo núcleo a ponto de se neutralizar, tá? Porque se isso acontecesse, nós não estaríamos aqui, né? Porque a gente é feito de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, senão teríamos só nêutrons. Então, isso não acontece sempre. Tem que ter algumas condições muito específicas para acontecer isso, tá? Por isso que a gente nem trabalha muito com isso. A gente fica mais com o famoso alfa, beta e gama, né? Captura K, essas capturas de elétrons, a gente nem comenta muito. Tá? Isso é só lá em reatores e coisas, enfim. Bom, por fim, então, rapidamente aqui alguns exemplos. Eu tenho o rádio, né? Por exemplo, rádio 222, ele perde uma partícula alfa, ou seja, ele pega 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, 4 núcleons, né? Que são as partículas que estão dentro do núcleo. Então perde 4 porque ele perdeu 2 prótons, 88 por 86, e mais 2 nêutrons, né? Então, como o 88, toda vez que eu falar em 88 prótons, eu estou falando em rádio. Se eu tiver 86, não é mais rádio, é radônio. Certo? Se eu tiver aqui, por exemplo, um iodo, e esse iodo transformar um próton, desculpa, um nêutron em próton, ou seja, aumentou o número de prótons, certo? Para isso acontecer, ele tem que emitir um elétron, né? Um elétron negativo, né? Precisa ter os
Sinal aqui que é o negativo. E aí o que que acontece, que a gente já vai ver, é essa conta aqui até aqui, essa conta não fechava, ou seja, eu tinha uma quantidade de energia aqui, aí eu tenho uma quantidade de energia aqui mais um elétron com velocidade, etc. Eu somava os dois e isso aqui não dava igual. E aí, por conservação de energia, né, não pode acontecer. Para onde está indo a energia? Eu não posso sumir com a energia. Então se achou que tinha uma partícula chamada neutrino ou antineutrino, enfim, porque não se sabia bem como é que funcionava, achava que podiam ser partículas diferentes. Então se disse, ó, só pode ter essa partícula aqui para poder fechar a conta, ela que carrega essa diferença de energia. Tá? Bom, no caso do gama, né, a gente tem Tecnes, tem outros exemplos. Aqui tem, por exemplo, acho que é Discópio esse átomo aqui. Estou falando errado, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Ele perde energia por gama. Então, a energia que eu tenho aqui é igual à energia um pouquinho menos que eu tenho do outro lado, mais o gama fecha a conta. E, inclusive, essa energia gama que é emitida, ela é sempre, digamos assim, do mesmo valor, tá? Isso é interessante. O núcleo, assim como os elétrons, o núcleo também tem níveis de energia. Assim como os elétrons têm as camadas, subcamadas, níveis, subníveis e tal, energia de ligação discreta, por isso chama-se mecânica quântica, né? Tem a ver com essa descrição. Você tem níveis, como se fossem andares no edifício, tá? Você não pode ter qualquer andar no edifício. Você tem o primeiro andar, o segundo, o terceiro. Você não pode morar no andar 2,5, 2,2, né? Você tem os andares fixos. Muito bem. Então o núcleo também, a princípio, o núcleo também tem essa mesma condição. O núcleo tem níveis de energia. Certo? Por isso, quando esses níveis de energia estão muito altos, está num nível maior, ele tem que emitir essa energia. Tá? Então, o que acontece? Normalmente o núcleo tem, os radioativos têm sempre essa mesma quantidade a mais de energia, daí ele emite esse gama. Não significa exatamente que seja uma energia só, tá? Então, de acordo com o átomo ou com o elemento químico, né, ele pode emitir até 2 ou 3 tipos ou valores diferentes de gama, ou 5, né, mas é discreto, tá? Então, ou ele emite, por exemplo, o tecnésio emite 140, acho que 140.5 keV, ou ele 90% das vezes 140.5, ou ele emite acho que 142.5.6, alguma coisa assim. Então, mas preferencialmente ele vai emitir 90% das vezes 140.5, eu acho. Geralmente você fala só 140, né? E 10% das vezes, ele vai ter, sei lá, um pouquinho mais de energia, por algum motivo, ele vai emitir o 142. O iodo radioativo também, que é usado na medicina nuclear, o 121, se eu não me engano. Ele tem uns 5 valores possíveis de gama, tá? Dos quais 60% das vezes, 70% das vezes não me lembro, acho que é de 450, 470 keV. Ou vice-versa. E depois 20% das vezes, 25% das vezes é de 700, acho que é 500 e 700, né? 500 alguma coisa, 700 alguma coisa, tá? E depois ele tem mais uns que de vez em quando foi medido lá, 1%, 0,1% das vezes, outros valores. Mas assim, são 5, 6 valores conhecidos, pelo menos até agora, medidos. Tá? Então não são todos, não é uma coisa contínua, certo? Bom, a gente não falou, porque isso não interessa para radioterapia e, enfim, radiologia, medicina nuclear, que é a fissão espontânea. Então, aí sim a gente pode falar em desintegração, né, atômica ou nuclear, porque você tem um átomo aqui que vai. Agora não sei se é o férmio, tá? Esqueci que eu tinha que ver. Ele vai se transformar em xenônio e em 46, acho que é paládio. Então, realmente, ele se divide em dois. Os 100 prótons não são destruídos, 54 mais 46. Mas se eu somar 140 nêutrons com 112, dá 252. Falta 4 nêutrons. Ele emite 4 nêutrons. Essa diminuição aqui faz com que a energia aqui do xenônio fique estável, o paládio fique estável, e os 4 nêutrons, além da sua massa, que equivale a alguma quantidade de energia, mais a energia cinética,
faz com que a soma da energia feche aqui. Tá? E nesse caso, por exemplo, ele sempre emite 4 nêutrons, não vai emitir nem 3, nem 2, nem 5, enfim. Tá? Então as coisas são mais ou menos discretas. Tá? A captura do elétron, com o criptônio, por exemplo, criptônio 81, que é radioativo, pode então ele puxar um elétron, transforma um próton em nêutron, diminui para 35, já não é mais criptônio, é bromo. E aí emite, depois dessa captura, ele emite um gama e também aí um neutrino, antineutrino, enfim. Tá? E o pósitron também, potássio 19, emite um pósitron, tá aqui, e transforma em gás argônio, que é o 18, e também emite um neutrino. Aí a gente vai conversar o que é esse neutrino, por que ele existe, né? Então a ideia é porque só o pósitron com a sua massa e com a sua velocidade não fechava a conta. Então, de novo, eu tinha uma energia aqui, sei lá, 5 MeV, eu somava aqui e dava 4,8. Falta 0,2. Cadê? Ah, então tem uma partícula fantasma, como chamava, que carregava pela sua massa, pela sua velocidade, carregava essa energia para fechar os 5 do outro lado. Certo? Mas tudo bem. Então vamos conversar só um pouquinho sobre os neutrinos, né? Então é uma coisa que desde a década de 20, lá do século passado, então 1920, 1930, eles já começaram a pensar que a coisa não estava fechando. Por quê? Porque quando eles esperavam e calculavam lá a energia desse elétron, a velocidade desse beta elétron aí, beta menos, a coisa não fechava a conta, tá? Eles mediam lá e viam que não fechava. Inclusive, na época, eles não sabiam, eles achavam que tinha um raio. Hoje a gente chama pelo número de massa, né? Então, 210 é o bismuto, mas é o bismuto radioativo. Então, na época, eles não sabiam, não davam nome para todos os átomos ainda, né? Que eles estavam descobrindo. Então, eles achavam que era o rádio E, ou seja, eles descobriram o rádio. Depois eles acharam que tinha um isótopo, que chamaram de A, o outro isótopo B, ou radioisótopo C, o D ou E. Até que depois deram um nome, viram que tinha um próton diferente, um comportamento químico diferente, etc. E deram o nome. Então ficou, nesse caso aqui, nós temos o bismuto. Muito bem. Então não funcionava. Por quê? Porque eles começavam a ver o seguinte: o bismuto tem 210 núcleos, ou seja, 210 vezes a massa de um próton, né? Próton e nêutron. Tem lá 90, bismuto, acho que é depois do chumbo, né? Então acho que 85, 83. Bismuto 83 prótons e 117, 127 nêutrons. Então, e nêutron e próton tem praticamente a mesma massa. Então, o que ele acontece? Ele via que o bismuto era uma massa muito grande, né? 210 vezes 2000, digamos, de cada massa, para um único elétron que caía fora. Então ele fazia assim, puxa, então esse elétron, como é que funciona esse elétron? Como é que ele perde essa energia? Quer dizer, ele manda uma coisa muito pequenininha para fora, certo? E ainda continua basicamente com tudo lá, com 210 vezes 2000 e manda um para fora. Manda um para fora e fica ainda com 420 mil. E manda um para fora, que o elétron vale 1 em relação a 2000 do próton. Então, ele pensou, será que esse elétron, que é sempre o mesmo elétron, é sempre tão pequenininho, ele não deveria ter uma energia fixa, uma velocidade fixa, assim como o gama é fixo, né? E tem 4, 5 valores diferentes. Por que é variável? Por que é contínuo? Se ele é contínuo, ou seja, se eu tenho um elétron com velocidade 100, ora o elétron sai com velocidade 200, com velocidade 50, com velocidade 300, 120, 90, 40, por que não é uma velocidade única? Já, por exemplo, o gama é sempre um valor único, ou 4 ou 5 valores conhecidos. Por que o elétron também não tem 4 ou 5 valores conhecidos? Também no alfa se viu a mesma coisa, que a partícula alfa, quando era emitida, ela tinha algumas velocidades conhecidas. Tá? Então, energias discretas, valores conhecidos. Então, tinha alfa com 4 MeV, alfa com 5, alfa com 6, alfa com 7, alfa com 8. Ou um outro átomo emitia, um outro elemento químico emitia alfa com 4.2, 4.7, 7.8 e 9.3. Pronto, então eram conhecidos, mas com os elétrons não.
Então, como eu disse, a eletrosfera tem um conjunto de níveis discreto, né, ou quânticos, tá? Então, o que que achava? O núcleo, no final, o decaimento fica num nível de energia ainda excitado, tá? Mais menor que o outro. E, a princípio, com valores discretos. Então, o núcleo ficava com valores discretos, tá? Não sei como que eles conseguiam medir essa energia do núcleo, mas o núcleo estava com 100 e passava para 90, ficava mais tranquilo, mais relax, diminuía a sua energia, diminuía a sua vibração. Todo o núcleo baixava de 100 para 90, certo? Porém, o elétron não saía com 10, o elétron saía com 5, o elétron saía com 2, o elétron saía com 1, saía com 9. Então, não está fechando a conta, certo? Daí que eles acharam, então, que tinha alguma coisa acontecendo. E aí, o Pauli, o Wolfgang Pauli, em 1930, ele achou o seguinte, então só pode ter, se eu não consigo medir um fóton gama, né, que eu consigo medir das emissões gama, ou seja, se eu não consigo emitir gama, ou raio-x ou nada, ou um elétron, nada, existe uma partícula, uma segunda partícula que sai junto com o elétron. Então o elétron sai e vai em uma segunda partida. Que, como eu não detecto, não é positiva nem negativa, é neutro. Certo? Ela é neutra porque ela não é positiva nem negativa, não é detectável como se fosse positiva ou negativa. Então não tem carga. E ele chamou de neutro. Ah, é uma partícula neutra. Né? Partícula que não tem carga. E aí ele disse, bom, o que acontece? Se eu tenho duas partículas e o núcleo cai lá de um nível de energia 100 para 90, o elétron leva 9. Quem leva 1? Essa partícula. O elétron leva 2. Quem leva 8? Essa partícula. Tá? Então, a soma das energias fecha. É assim que as coisas são descobertas na física, muitas vezes. Ou por medida ou por dedução. O que acontece? O Fermi, lá em 1933, mais ou menos, ele então fez todo um estudo, a partir do que Pauli disse, só que aconteceu um problema. Um pouco antes, o Chadwick, em inglês, ele disse, olha, dentro do núcleo existe prótons e nêutrons. Tá? Por isso, por existir prótons e nêutrons, prótons se transformam em nêutrons, nêutrons se transformam em prótons nos decaimentos radiativos, é que eles existem lá. Eu posso provar por isso que às vezes sai um elétron, às vezes sai um pósito e tal, porque eu estou transformando uma coisa em outra. E aí disse, o que existe lá dentro são prótons e nêutrons, ele chamou o nome de nêutrons. Aí o Fermi disse, puxa, o Pauli chamou de nêutron, mas tudo bem, ele é neutro também, mas não tem a mesma massa, né, o mesmo tamanho do nêutron que está dentro do núcleo. Ele deve ser inclusive muito menor. Daí ele chamou de neutrino, que é neutro pequeno. Tá? Em italiano, né, o trino, o ino aí significa pequeno. Então ele disse, é um nêutron pequeno, é um neutrino, tá? Porque a palavra neutro já tinha sido usada pelo Chadwick, certo? E ficou, até hoje se chama neutrino, porque ela é neutra e é muito pequeno. Tá? Bom, como eu disse, é extremamente pequeno, é mais leve depois do fóton, então o fóton, que teoricamente não tem massa, é energia pura, embora algumas contas, em alguns casos, se considere que o fóton tem massa, né, ou massa de repouso, como chamam, seria em torno ali de 3, 4 electronvolts, alguma coisa, seria bem pequeno, 10 electronvolts no máximo, alguma coisa assim. Então, se tiver massa, essa massa é muito pequena. Só para saber, o elétron tem 511 mil electronvolts, tá? de energia equivalente à sua massa. Então, se o fóton tivesse massa, a massa seria muito pequena, seria 1, 2, 3, 5 electronvolts, que é bem menos que o elétron. E o neutrino, se tiver essa massa, deve ser um pouquinho acima do fóton, tá? Porque eles consideram que ele tem a massa, diferente do fóton, que, como eu disse, muitas vezes é considerado sem massa, em alguns casos uma massa muito pequena. Ainda que seja muito pequena, deve ser algo como 250 mil vezes menor que o elétron. Se o elétron tem 512 mil electronvolts, 250, então deveria ser em torno de 2 electronvolts. Se tiver uma massa, essa massa equivale a energia 2 electronvolts. Tá? E o fóton não tem massa, ou sei lá, o fóton é 1 electronvolt, enfim. Tá? Mas isso aí ainda estão pesquisando. Bom, como ele é muito pequeno, ele é intangível. Não, ele não
interage com nada, ele não bate em ninguém, ele não colide com ninguém. Por quê? Porque o elétron, ele muitas vezes, quando ele tem pouca energia, né, e pelo tamanho dele, ele enxerga o átomo, a molécula, como uma coisa grande. Então, bate e volta, porque vê uma bola fechada. Se ele tem mais energia, etc., ele pode enxergar a molécula só como átomo, ou ainda o átomo como eletrosfera e núcleo. Então, ele consegue passar no meio dos elétrons, e, enfim, atravessa um átomo, ou enxerga o núcleo como uma bola, porque ele é muito pequenininho, né? Como eu disse, por exemplo, ali no bismuto, a massa é 210 vezes 2.000. Daria 440 mil de massa. E o elétron é 1. Então ele acaba um pequenininho, vê aquela bola grande, ele bem pequenininho, acaba atingindo, né? Como você jogar uma bolinha de gude numa parede enorme, é claro que a bolinha vai bater na parede, vai voltar, enfim. Só que o neutrino é tão pequeno e a massa é tão pequena que ele, tipo, quando ele chega num núcleo, que seria a única coisa, a princípio, poderia barrar ele, né? Ele não enxerga o núcleo. Ele enxerga um próton aqui, um nêutron, ele consegue enxergar o espaço em branco do núcleo e passar no meio. Então ele não interage com ninguém. Então ele não pode ser detectado. Ah, então se ele é detectado, não existe. Não, ele existe, tá? Ele é muito numeroso. Então, ele existe, ou então seria pouco, por isso que eu não interajo, porque tem pouco. Não, ele tem milhões, então alguns cálculos falam em 40, outros falam em 65 bilhões de neutrinos passam por segundo por centímetro quadrado. Então, enquanto a gente está aqui sentado, eu aqui dando aula para vocês, vocês assistindo, tem bilhões e bilhões de neutrinos passando por segundo por cada centímetro quadrado. Então imagine eu aqui sentado, né, cabeça, os ombros aqui, quantos centímetros quadrados representam para estar interagindo comigo, certo? Interagindo não interagindo, né, porque vai passar reto, certo? Inclusive a própria Terra é nada para os neutrinos, tá? Então 99,99 passam pela Terra, vindo do Sol, vindo das estrelas, passam, atravessam, saem pelo outro lado como se nada tivesse acontecido. Tá? Esses são os neutrinos. Muito bem, então a gente viu aqui algumas coisas interessantes, né? Ele falando sobre a conservação de energia, falando sobre até um pouco isso do universo, enfim, né? Toda essa questão, a dificuldade de compreender ainda a questão dos neutrinos, né? Embora que hoje já saiba que eles existem, etc, etc. Tá? O que acontece, né? Ele falando de explosões de supernova e tal. Hoje em dia, já se sabe que todos os átomos radioativos naturais, né? Porque você pode fabricar, digamos assim, um átomo radioativo, certo? Num reator nuclear, se cria átomos radioativos. Existem apenas três famílias ou três séries, digamos assim, né, de desintegração. Ou seja, todo mundo é filho de um pai. Tá? Todos os átomos radioativos são filhos de não um único pai, né, mas na verdade de três pais, certo? Então, lá no início do universo foram feitos esses átomos super pesados, né, urânio, por exemplo, e a partir desse urânio radioativo foram surgindo os outros, tá? Até que os átomos ficáveis estáveis, né? Eles eram instáveis até que ficassem instáveis. Então, existe uma sequência ordenada, tá? Desses três átomos, que são o urânio 238, o tório 232, certo? E o urânio 235. Que o urânio 235 no início era chamado de série do actínio. Então você tem a série do tório, a série do urânio e a série do actínio. E se achava que o actínio era o pai de todo mundo. Depois descobriu que na verdade o urânio 235 era o pai do actínio, daí ia embora, certo? Então todo o radônio, o rádio, o polônio, que é radioativo, tudo isso que a gente já falou e a gente comenta como átomo radioativo, na realidade são filhos de um desses três pais, tá? E daí são chamadas série radioativa, tá?
Então, por exemplo, começando com 238, o que significa? Então, lá no Big Bang, enfim, quando surgiu a explosão e os primeiros átomos, enfim, e as estrelas, né, que são reatores nucleares que criam, que forjam os átomos. Então, é criado 238 em algum momento, lá, urânio, ele decai por partícula alfa para o tório 234, né? Esse tório, então, emite um beta menos, um outro beta menos, vai para o... transforma o urânio 234, depois por alfa volta a tório, mais tório 230, mais alfa, radônio, rádio, radônio, polônio, chumbo, o chumbo é radioativo também, tá? Aí por beta menos vai para o bismuto 214, né? Antes a gente até comentou do rádio E, que era o bismuto 210, tá? Aí o bismuto, algumas vezes, né, um percentual de vezes por alfa, transforma em talho, se eu não estou enganado aqui, ou por beta menos em polônio. Polônio por alfa se transforma em chumbo 210, que ainda é radioativo. Que, de novo, bismuto 210, beta menos, que a gente comentou, polônio até que chega no chumbo 206, que é estável, não é mais radioativo, certo? Essa é o urânio 238. Depois a gente tem as outras duas séries do urânio 235 e do tório 232, né? A gente falou do tório 230, 234, acho, tá? E agora aqui é o tório 232, o tório 231 e assim por diante. Bom, então o que acontece? Eu tenho o urânio 235 que em 70 bilhões de anos, alguma coisa assim, se transforma em tório. Que aqui está escrito que em 25,5 horas, 25 horas e meia, se transforma em protactínio. Protactínio se transforma em actínio em 32 mil anos. A gente já vai falar o que é essas datas aqui. 21 mil anos transforma em tório, que apenas 18 dias se transforma em rádio. Ou o actínio se transforma em frâncio, em 22 minutos em rádio, rádio em radônio em 11 dias, radônio em 9,4 segundos se transforma em polônio, que em menos de um milésimo de segundo se transforma em astatino. Bom, o que acontece esses números? Basicamente, estão dizendo o tempo que leva por uma parte do material radioativo. Não são todos os átomos de tório radioativos que vão se transformar nesse tempo. Isso é uma parte, a gente já vai ver. Mas o importante é que é mostrar assim, por que a gente, por um lado, não consegue às vezes medir digamos, o radônio? Porque ele dura 4 segundos. Então você vai ver se eu tenho radônio radioativo, eu consigo medir partícula alfa saindo do radônio, às vezes não consigo. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de radônio, em 1 minuto, 1 hora, não tenho mais material radioativo. Ele leva 4 segundos para perder essa energia em excesso. Tá? Então, mas por que eu ainda tenho radônio radioativo? Porque o urânio demora 70 bilhões de anos. Então eu tenho urânio, que inclusive por ele demorar tanto tempo, você achava que ele era estável. Porque ele tinha lá 1 quilo de urânio, botava o detector e ele não emitia nada. Daqui a pouquinho emitia alguma coisa, porque ele demorava muito tempo para emitir. Era um tempo maior que o tempo da sua medida. Tá? Até que vai no chumbo 207 ou chumbo 208. Então, o 207 é estável, 208 também é estável. Certo? Aqui o tório, né? Aí vai para o actínio, 228, que é diferente do 227. Aqui o 227 leva 21 mil anos. Não, 21 anos, eu acho, 7. Aqui leva 6 minutos. Então veja que não tem muita característica aqui em termos de ser actínio, mas sim o número de nêutrons que ele tem. Então o rádio aqui leva 11 dias, aqui leva 3 dias, aqui leva 5 anos, e assim por diante. Bom, é isso só para mostrar que todos têm o mesmo pai e que sempre que eu tiver um radônio, eu posso esperar que eu tenha um polônio que vai surgir por um tempo muito curto e que vai gerar um astatino, e que esse radônio possivelmente teve origem num rádio ou num frâncio ou antes disso no actínio. Então é importante entender isso, que tem essa sequência. Então eu nunca vou ter 1 quilo de rádio puro. Possivelmente eu vou ter 1 quilo de rádio, mas está misturado com um pouco de radônio, um pouco de polônio, até chumbo vai estar misturado, que eles vão
decaindo e se transmutando, certo? Então aqui por uma sequência do iodo, 131, que a vida média, que a meia-vida é 8 dias, a gente já vai comentar isso. Então veja, como eu disse, ele pode emitir um beta menos, ou seja, um elétron com 2,1% das vezes emitir de 247 keV, né, ou 0,24 MeV. 7% das vezes ele pode emitir esse beta elétron aqui com 333 keV. 90% das vezes é 606 e 1,2% das vezes é de 800. Então vejam, tem formas diferentes, ele emitir, mas como a gente diz, discreta, conhecido. Aí depois ele chega nesse nível de energia e ele manda um gama desse valor, tá? Ou desse valor, 7%, ou desse, ainda põe aqui, acho que é uma conversão de elétron aqui, etc, etc. Tá? Aqui cai para o xenônio, aqui ele continua iodo, né? Cai para o xenônio, que deve ser xenônio também, que perdeu um elétron, né? Então aqui deve ser xenônio também, só não está escrito. Muito bem, então só para mostrar então que ele decai de 4 maneiras diferentes, mas são maneiras discretas, tá? Certo? E com elétrons aqui com energias diferentes, né? Vem a questão do neutrino e assim por diante. Bom, além da série de decaimentos, então a gente vai aprender um pouquinho agora para terminar as grandezas. Como que eu meço essa radiação? Ou melhor, essa radioatividade, que lógico vai emitir uma radiação para medir. Então existe a palavra ou a grandeza chamada atividade, existe a constante de decaimento e a meia-vida. São as três principais que a gente vai ver hoje. Tá? Então o que é atividade? Tá? Atividade é medir o processo de decaimento, medir o número de transformações. Então essa atividade, como o nome diz, quer dizer, o núcleo está vivo, o núcleo está vibrando, o núcleo tem uma atividade, não está parado. E como essa atividade foi medida no rádio, no elemento químico rádio, ficou, olha, nós estamos medindo a atividade do rádio. Podia dizer atividade do urânio, podia ter urânio atividade, polônio atividade, mas o átomo foi chamado de rádio, então ficou radioatividade, certo? Por isso que a gente usa esse nome. Mas daí só a palavra atividade é uma grandeza para medir justamente qual é essas transformações ou essa emissão por segundo que o átomo está jogando, né, emitindo, tá? Então a gente tem aí o número de átomos radioativos que vão decaindo, vão se transformando ao longo do tempo. Isso aqui é uma exponencial, aí você tem que fazer uma derivada, enfim, para fazer a taxa. Então, o que acontece? A atividade é uma exponencial decrescente. E cada radioisótopo, certo? Tem a sua aqui constante de decaimento, tem o seu índice de decaimento, ou seja, tem a sua curva. Então, alguns radioisótopos, o polônio, como a gente viu, é mais lento, é mais rápido, e o urânio lá é mais lento, o tório está no meio do caminho, certo? Então, é a quantidade de emissões por segundo, que é o becquerel, quantas emissões por segundo. Antigamente se usava o Curie, mas o Curie foi trocado porque o Curie, na verdade, um Curie seria uma unidade igual ao que um átomo de rádio emite em tais condições por segundo, que eram 37 bilhões de emissões. Então, se você tem um Curie, você é igual ao rádio, você emite 37 bilhões. Então, era uma grandeza, digamos assim, por semelhança, né? Não era absoluta, tá? Não está valendo contagem um por um, tá? Então, por isso depois foi transformar Curie também, né? Lógico, Pierre Marie era um cientista, foi transformado e dado o nome do Becquerel, que é outro cientista. Tá? Então, hoje um Curie é 37 gigabecquerel e hoje é a unidade oficial, embora ainda na medicina nuclear se fala muito em Curie. Bom, então estava lá que a gente falou a constante de decaimento, tá? Que é tantas transformações por segundo. Na verdade, é uma probabilidade de decaimento. Certo? Uma chance de aquilo decair por segundo, tá? E chamado constante de decaimento, às vezes também, como eu disse, a palavra desintegração, constante de desintegração, mas a palavra decaimento é mais adequada, é mais abrangente, tá? O que acontece? A questão básica é o seguinte, isso é muito importante. Um átomo,
Ele tem uma probabilidade de cair. Tá? Uma probabilidade de decair uma em 1 milhão. É uma probabilidade. Ele vai decair, ele vai emitir alfa, ele vai emitir beta? É uma probabilidade. Então eu posso ficar com esse radioisótopo na mão e ele não emitir. Pode ficar um dia, Se eu esperar 32 mil anos, sei lá, do tório, aí talvez nesses 32 mil anos, em algum momento, ou além dos 32, ele vai emitir. Certo? Mas se eu pensar em um átomo. Se eu pensar em 1 milhão de átomos, e ele tem uma chance em 1 milhão de decair, aí o que acontece? Bom, eu tenho 1 milhão, então eu vou medir uma pelo menos. Se eu pegar agora meu medidor, eu vou medir. Aí eu vou ter 1 milhão menos um. Logo, mais um segundo vai ter outro decaimento. Então, a gente só pode pensar em constante decaimento, depois a gente vai falar ali a próxima grandeza, quando eu estiver pensando em gramas ou miligramas de material radioativo. Eu não posso pensar um átomo. Quando que esse átomo vai decair? Não sei. Ele pode decair agora, como pode levar um ano, um século, 1000 anos para decair, ou 70 milhões de anos e nunca decair. Agora, se eu tiver 1 quilo de átomo, aí sim, tenho certeza que ele vai estar emitindo quase que de repente constantemente algum tipo de radiação. Por quê? Porque eu tenho milhões de trilhões de átomos e algum deles, pelo menos, deve estar naquele instante, na probabilidade, fazendo a desintegração. Tá? Então, é importante que depende de cada radioisótopo. A gente vê lá, urânio 235, urânio 238, urânio 230, acho, enfim. Cada um tem a sua constante de decaimento, ok? Que é aqueles tempos ali, não é exatamente aqueles tempos, né? Seria o inverso daqueles tempos, que é que eu mostrei. Então, cada um tem aquele tempo. Bom, eu mostrei tempo ali para vocês, tá? Eu já vou explicar. Mas como a constante de decaimento é 1 sobre segundo, para mim multiplicar por segundo e aí fechar a conta, né? E poder ter um número só para botar na exponencial, essa constante ela não diz muito em termos numéricos, assim, para mim entender. Porque essa constante vai ser 0,00003. Tá, o que significa isso? Ah, é uma chance em 1 trilhão. Aí o outro lá é 0,00027. O que significa? Ah, é uma chance em 1 bilhão. Tá, mas isso é 10 vezes mais que o outro. Entende? Quando eu falei ali para vocês em segundos, em dias, em anos, fica mais fácil, né, de entender. Pois então, se eu pegar essa constante de desintegração, de decaimento, e inverter ela, eu tenho o que a gente chama de meia-vida. Então, meia-vida é o tempo necessário para que o número inicial de núcleos radioativos de uma amostra se reduza à metade. Tá? É também o inverso da constante de decaimento. Ou seja, então, se eu falar em 0,00003 de constante de decaimento, não quer dizer nada. Agora, se eu inverto esse número e te dou 1000 segundos, bom, então isso é, sei lá, 15 minutos, 16 minutos. Então 16 minutos eu sei o que é. 0,000, aí eu inverto, dá 1 ano. 1 ano eu sei o que é. 1 ano, 15 minutos, pô, eu sei qual é a diferença. Então, a meia-vida, ela é usada muito mais do que a constante de decaimento, só no máximo lá para fazer aquelas contas de exponencial. Mas a meia-vida é muito mais usada porque ela tem muito mais significado para a gente. Então, quando eu digo que o material radioativo dura, entre aspas, ou ele fica radioativo durante 10 segundos, 1 minuto, 1 ano, 1 hora, etc., isso é mais palpável, tá? Então, no geral, a gente fala em termos de meia-vida. E meia-vida é o tempo necessário para que o número inicial de amostra reduza a metade. Então, um átomo, qual é a meia-vida de um átomo? Não existe a meia-vida de um átomo, porque eu não sei quando ele vai decair. É 10 segundos? Não. Daqui 10 segundos ele cai? Não, ele pode cair agora e pode cair daqui 1 hora. Ele não tem tempo. Tá? Agora, se eu tiver 1 quilo, aí eu posso garantir o quê? Ou 10 gramas, como está aqui, eu posso garantir o quê? Que passado, por exemplo, aqui foi feito por carbono, né? 5.000 anos. Então, passados 5.000 anos, 5.700 anos, das 10 gramas de carbono 14, posso ter 1 quilo de carbono, dos quais 10 gramas são radioativas, tá? Quimicamente, o radionuclídeo
O radioisótopo, quimicamente, ele é igual. Então, assim, eu tenho 1 kg de carbono. Por acaso desse 1 kg de carbono, 10 gramas são radioativas. Então, passados 5.000 anos, eu posso te garantir que eu só tenho 5 gramas radioativas. As outras 5 voltaram a ser carbono estável, carbono comum. Certo? Mais 5.000 anos, 5.700, eu tenho que a metade do que eu tinha, 2,5 gramas. Então eu começo com 10, passa uma meia vida eu fico com 5, passa mais uma meia vida eu tenho 2,5. Passa mais 5.700 anos eu tenho 1,25. Certo? Então não é aquela coisa assim, passou 5.000 anos, 10 gramas, 5 virou não radioativo. Mais 10 anos, outros 5 deixam de ser. Não. Tá? Na verdade, é a metade do que eu tenho. Se eu tenho 10, a metade é 5. Agora eu tenho 5, a metade é 2,5. É sempre assim. Então, sempre vai caindo nessa exponencial aqui. Tá? Teoricamente, nunca chega a zero. Né? E aí, quando eu faço a inversão, eu passo a ter minha vida de dia, hora, ano, século, 1.000 séculos, o que for. Certo? Então, como é que é calculado? Na verdade, não é só o inverso, né? É o logaritmo de 2, porque é meia vida, metade do tempo, isso 2. O inverso da constante de decaimento, certo? Que na verdade é 0,693. Inverso. Então, eu pego a constante, tiro a meia vida. Eu pego a meia vida, transformo em constante. É só fazer o contrário, certo? Então, isso te dá essa ideia de tempo necessário para cair a metade. Certo? Então, se eu preciso só de 5 gramas, eu tenho 10, eu tenho que esperar os 5.700 anos. Ou preciso esperar 10 segundos ou 1 segundo, assim por diante. Então, tudo isso ajuda a gente a sempre pensar o seguinte: eu tenho que saber da onde vem a radiação, emissão no ar, tá? Qual é a sua origem? Se ela é radioativa, eu tenho que me preocupar, porque material radioativo eu não controlo, eu só blindo, basicamente. Blindo, depois de blindado, de protegido, ainda assim me mantenho à distância e menos tempo. Mas blindagem. Então, se eu sei a origem, se é radiação X, eu já posso pensar, deve ser um equipamento, eu posso desligar o equipamento. Tá? Não sei onde desligar o equipamento, sei lá, vai na chave geral e desliga. Desliga o andar, desliga o prédio, liga para a companhia de energia, diz, desliga o bairro inteiro aqui porque eu tenho um aparelho emitindo radiação X, eu quero desligar, não consigo. Enfim, mas tu, né, se for algo controlável, né, se for algo produzido pelo homem, você pode desligar a radiação X. Mas a radioatividade não. Então, saber a origem, ter ideias de energia, certo? Então, se for hospital com radiologia convencional, mamografia, as energias são baixas. Então, blindagens são baixas, são finas, são pequenas, certo? Uma parede, concreto, enfim, é o suficiente. Se eu estou trabalhando com materiais radioativos e eu sei qual é o gama que ele emite, 300 keV, 700, 1 MeV do cobalto, aí eu já sei que a minha proteção, se for o caso, já não é aquele avental de chumbo da radiologia. Teria que ser um outro avental, talvez nem pudesse usar o avental, seria muito pesado. Tá? Então aí como se proteger sabendo tudo isso. Então é muito importante a gente entender, né? Agora mesmo o pessoal fazendo curso básico, curso inicial de produção de radiação, etc., mas já tem essa noção. A importância é a gente entender o que é radiação X, o que é radioatividade, para a gente começar a entender como manipular e como se proteger dessa radiação, tá? E entendendo tudo isso, além da proteção, você pode, entendendo todo esse processo, melhorar a qualidade de imagem, né? Saber também como proteger o paciente, como direcionar, como não ter radiação espalhada, ou como evitar que a radiação, digamos assim, externa ao exame, né? Uma radiação, por exemplo, um material radioativo que tu guarda próximo daquela sala de exames, ou um aparelho de raio-x que emite radiação próximo. Então, como você diminui essa radiação de fundo, essa radiação que tem no ambiente, chegar no seu detector lá de imagem, por exemplo, para melhorar a qualidade de imagem, né? Então, isso aí também é importante. A gente, se eu tenho material radioativo, eu não posso... pega esse material radioativo, deixa aqui na mesa, aqui na sala de raio-x, que depois eu levo para lá e vai fazer um exame com material radioativo ali. Não, você pode ver lá o filme, ou sensibilizar o detector, você está dando radiação para você,
o paciente, mesmo ele estando blindado, vai ter um pouquinho de radiação, então não dá para deixar, por exemplo, o material radioativo é só por enquanto estão limpando lá minha sala, depois eu levo para lá, não posso entrar agora, estão limpando o corredor, então deixa aqui que depois eu levo. Não, então coisas assim, então para você entender tanto o raio-x como a radioatividade, certo? E aí, como eu disse, você pode diminuir dose no paciente na equipe se você entender. Se eu tenho partícula beta, eu posso me proteger com um avental de chumbo, tranquilo. Se eu tenho gama, já tenho que pensar. Se eu tenho alfa, minha roupa me protege e assim por diante. Ok? Certo, pessoal? Então, por enquanto era isso, tá? E a gente então encerra essa parte de produção da radioatividade, digamos assim, ou os fenômenos radioativos, tá? E a gente se vê numa próxima aula, tá bom? Até mais.